Acompanhe agora Momento Catequético, com o Cardeal Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, nesta quinta-feira, dia 9 de novembro, estamos celebrando a dedicação da Basílica de Latrão. A Basílica Lateranense, dedicada a Cristo Salvador, catedral da Igreja de Roma, foi construída por Constantino no tempo de Papa Silvestre I, 314 a 335. É considerada a mãe de todas as igrejas da cidade de Roma e do mundo. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 2 do Evangelho de São João, dos versículos 13 a 22. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Amados e amadas de Deus, o Evangelho se inicia dizendo: estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. O Evangelho mostra Jesus que vai a Jerusalém para celebrar a Páscoa, para celebrar aquela que era uma festa que reunia todos os judeus, era uma festa familiar, mas uma festa também onde se celebrava em Jerusalém. E o que acontece? Que gesto Jesus cumpre no templo? Diz o texto: no templo encontravam-se os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. O que faz Jesus mediante esta cena? Fez então um chicote de corda e expulsou todos do templo, junto com os bois, com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. Amados e amadas de Deus, Jesus cumpre um gesto emblemático no templo. Por quê? Porque se tinha comércio no templo, as pessoas que vinham de longe, da Galileia, de outros lugares, não levavam, não traziam os animais, trocavam no templo. Era um comércio que acontecia ligado ao culto do templo. Mas Jesus, ele mostra que este comércio, esses gestos que estão acontecendo no templo, estão deturpando o templo que deveria ser casa de oração, o templo está se tornando casa de comércio. Tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Amados e amadas de Deus, a deturpação daquilo que estava acontecendo do templo, do culto do templo. E então Jesus, quando expulsa os cambistas, quando faz esse chicote de corda e expulsa todos do templo com as ovelhas e os bois, espalha as moedas, derruba as mesas dos cambistas, Jesus mostra que está tendo uma deturpação. O culto está tendo uma deturpação do culto de Deus. O comércio está ocupando o primeiro lugar. Está tendo uma deturpação do verdadeiro culto do templo. A casa do Pai não é casa de comércio, mas é local de adoração. É local do verdadeiro culto a Deus. Diz o texto do Evangelho: seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostra para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias eu o
levantarei. Amados e amadas de Deus, Jesus está falando aqui do templo do seu corpo. Jesus está falando aqui dele, daquilo que vai acontecer com ele, da sua morte e da sua ressurreição. Tanto que os judeus vão objetar para Jesus, 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu levantarás em 3 dias, mas diz o texto do Evangelho, mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Chegou um templo, em Jesus de Nazaré isto se realiza. O templo não é mais um lugar. Jesus é o verdadeiro templo, nele que acontece a verdadeira adoração a Deus, adoração em espírito e verdade. Relembremos bem daquela pergunta da samaritana para Jesus. Nós, os samaritanos, estamos certos ou os judeus? Se deve adorar no Monte Garizim ou em Jerusalém? E Jesus responde, mulher, chegou um tempo e agora, em que não adorareis nem um lugar nem no outro, mas adorareis o Pai em espírito e verdade. Adoração em espírito, em verdade, adoração em Jesus. Em Jesus se dá o verdadeiro culto a Deus, Jesus é aquele que nos une a Deus, em Jesus se dá o verdadeiro culto a Deus, nele se dá o culto em espírito e em verdade. Adoração em espírito e em verdade é adoração em Jesus. E a igreja, amados e amadas de Deus, quando nós lemos esse texto, celebrando a dedicação da Basílica de Latrão, a igreja é este lugar que deve direcionar o nosso coração para Cristo, que deve fazer com que o culto em espírito e verdade aconteça. O lugar, a sacralidade do lugar remete sempre à sacralidade da vida humana, à sacralidade de Deus que está presente no coração de cada um de nós. O lugar, o culto que se presta no lugar, as liturgias que nós participamos, elas direcionam o nosso coração para Deus. O lugar, ele é pedagógico, ele forma o nosso coração. A sacralidade do lugar remete à sacralidade de Deus, a sacralidade de Deus que deve ir direcionando a nossa vida. A nossa vida deve, a partir da sacralidade do lugar, deve se tornando um verdadeiro culto em espírito e em verdade a Deus. Celebremos com alegria a dedicação da Basílica de Latrão, que desça sobre cada um de nós, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.